Numa pequena cidade, aninhada entre colinas verdes e rios sinuosos, existia uma casa que era o centro de todas as superstições. Era a mansão dos Velasco, abandonada há décadas. Uma silhueta escura contra o céu, com janelas que pareciam olhos vazios e um jardim que a natureza selvagem tinha reclamado. Os mais velhos contavam histórias de arrepiar sobre a casa. Diziam que luzes estranhas dançavam nas suas janelas durante a noite e que sussurros fantasmagóricos ecoavam do seu interior. Ninguém se atrevia a sequer passar perto do portão enferrujado depois do anoitecer. Para todos, era um lugar amaldiçoado, um capítulo sombrio na história da cidade que era melhor deixar por ler. A casa tornou-se um teste de coragem para os jovens da cidade. Desafios eram lançados, mas ninguém jamais os cumpriu. O medo era uma barreira mais forte que qualquer muro. As histórias sobre os Velasco eram vagas, mas sempre trágicas, falando de uma fortuna perdida e de uma tristeza que se agarrou às paredes como era. A cada ano que passava, a lenda da casa assombrada crescia, alimentada pela imaginação e pelo medo do desconhecido. A casa não era apenas uma construção abandonada. Era um monumento ao medo coletivo da cidade, um lembrete constante de que algumas portas nunca devem ser abertas. Então, chegou à cidade um menino chamado Léo. Ele não conhecia as lendas nem as histórias assustadoras. Com apenas 10 anos, Léo possuía uma curiosidade que superava qualquer medo e uma fé simples, ensinada pela sua avó, de que a luz é sempre mais forte que a escuridão. Ele ouvia os outros meninos falando sobre a casa mal-assombrada, com uma mistura de fascínio e terror, mas via algo diferente. Enquanto os outros viam um covil de fantasmas, Léo via uma casa triste que precisava de um amigo. A sua inocência o protegia do medo que paralisava todos os outros. Numa tarde ensolarada, enquanto os outros meninos o observavam à distância, escondidos, Léo decidiu que era hora de descobrir a verdade. Com o coração a bater forte, não de medo, mas de excitação, ele aproximou-se do portão enferrujado. Ele não levava pedras para atirar nem tochas. No seu bolso, trazia apenas um pequeno terço de madeira que a sua avó lhe tinha dado. Para Léo, aquele objeto simples era o seu escudo. Ele empurrou o portão, que rangeu como um gemido longo e esquecido, e entrou no jardim coberto de mato. O ar parecia pesado, mas Léo respirou fundo e continuou a caminhar em direção à porta principal. A porta de carvalho maciço estava entreaberta. Léo espreitou para dentro da escuridão e, em vez de recuar, deu um passo em frente. "Olá!" chamou ele, a sua voz jovem ecoando no grande salão de entrada. O único som era o do vento a assobiar através das janelas partidas. Poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelo teto esburacado. Não havia fantasmas nem monstros, apenas o silêncio e a tristeza da solidão. Léo começou a explorar, tocando nos móveis cobertos por lençóis brancos, imaginando a vida que um dia existira ali. Encontrou um velho piano de cauda e, com um dedo, tocou uma única nota, um som solitário que quebrou o silêncio de décadas. De repente, ele ouviu um barulho vindo do andar de cima, um som suave, como um choro. O coração de Léo acelerou, mas ele lembrou-se das palavras da sua avó. O medo só tem o poder que lhe damos. Segurando o seu terço com mais força, subiu a escadaria rangente. Num dos quartos, encontrou um homem muito idoso, sentado numa cadeira, com os olhos cheios de lágrimas. Era o Sr. Velasco, o último da sua família, que todos pensavam ter desaparecido há anos. Ele tinha regressado à casa da sua infância para viver os seus últimos dias em solidão, demasiado orgulhoso para pedir ajuda. Os fantasmas eram apenas o velho senhor a vaguear pela casa à noite e as luzes estranhas eram a chama da sua vela. O Sr. Velasco contou a Léo a sua história de tristeza e arrependimento.
Léo ouviu com compaixão e, no final, simplesmente segurou a mão enrugada do velho. Aquele simples ato de bondade quebrou o feitiço. Léo correu para a cidade e contou a todos o que tinha encontrado. O medo deu lugar à vergonha e, em seguida, à compaixão. A cidade uniu-se para ajudar o Senhor Velasco, limpando a casa, trazendo comida e, o mais importante, companhia. A mansão abandonada transformou-se novamente num lar. A história de Léo ensinou a todos uma lição poderosa. Muitas vezes, os monstros que tememos são apenas a nossa própria incompreensão e solidão projetadas no escuro. A fé, a coragem e um coração aberto podem iluminar os lugares mais sombrios e revelar a verdade. A casa que ninguém ousava entrar tornou-se um símbolo de como um simples ato de fé de um menino pôde restaurar não apenas uma casa, mas toda uma comunidade. Espero que esta história tenha tocado o seu coração. Se gostou, não se esqueça de deixar um gosto, partilhar com os seus amigos e subscrever o canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.